Este ano o Senhor preparou uma surpresa para nossa família. O apóstolo Issan e eu pudemos conhecer um pouco da geografia bíblica, pisar em algumas das 7 igrejas da Ásia. Foi totalmente um milagre e provisão dele para nós. Tudo nos impressionou. Mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. Éfeso era a cidade mais próspera do Mediterrâneo. Ela era uma cidade muito antiga, mesmo antes de Cristo. Houve no tempo de Alexandre o Grande a conquista da Ásia Menor dos persas. Depois da morte de Alexandre, ele dividiu seu império em 12 generais. Um deles ficou com Éfeso e construiu monumentos impressionantes que ainda podemos ver hoje. Depois do século 17, Éfeso sofreu um terremoto e, por fim, chegou a época bíblica. Éfeso era um grande centro político e intelectual. Foi criada a segunda maior escola de filosofia da época. Por estar entre a Ásia e o Ocidente, ela cultuava Artemisa. Era a cidade de alto nível de vida, de grande prosperidade. Havia total liberdade para o culto politeísta, vários deuses. Por isso tornava Éfeso uma cidade livre e muito importante. Em cada esquina, em cada pedaço daquela rua principal de Éfeso, podíamos ver um deus. Podíamos ver um general que se tornava um deus. Podíamos ver as fontes, as marcas de deuses e deuses e deuses, os quais o povo de Éfeso se agarrava. Quando o apóstolo Paulo começou a pregar que era possível falar com Deus sem mesmo ter algum edifício ou estátua, simplesmente invocar o seu nome, ele foi muito ousado, pois os vendedores de estátuas de ouro e prata estavam furiosos em perder o seu controle. Artemisa ou Diana, a deusa predominante, era exatamente a que foi defendida por um morador dali, Demétrio, que gritou num grande teatro enquanto Paulo pregava. Esta narração está lá no livro de Atos. Ele gritava no meio de todo aquele estádio, um estádio que cabiam 25.000 pessoas, sendo 24.000 sentadas e 1.000 de pé. Ali ele gritou, causando grande tumulto: "Grande é Diana dos Efésios!" Também em Éfeso, a prática do homossexualismo era praticada e era normal. Foi muito difícil para o apóstolo Paulo e os seus discípulos saírem dali. Houve grande tumulto e risco de vida. Com o tempo, Paulo ficou ali, se estabeleceu e levantou uma igreja. Foi então que ele escreve a Epístola aos Efésios, que forma parte do Novo Testamento. Conta-se que a carta de Paulo aos Efésios foi feita na prisão de Éfeso. Ele permaneceu mais de 2 anos ali. Os historiadores opinam que ele também escreveu a Epístola aos Filipenses ali. O apóstolo João se trasladou a Éfeso no ano 62. Com a perseguição em Jerusalém, ele levou a mãe de Jesus, Maria, para refugiar-se em Éfeso. O apóstolo João cuidou de Maria, como o Senhor Jesus havia pedido, protegendo-a em tudo. Na sua época, o apóstolo João era conhecido como louco seguidor de Jesus. Também o apóstolo João viveu mais de 100 anos, o único dos apóstolos a viver tanto e morrer de morte natural. Faleceu em Éfeso. Podemos ver o túmulo do apóstolo João. Conta-se que a igreja de Éfeso ficou tão forte
que o apóstolo João se instalou muito tempo ali e, como já falamos, ali faleceu. Ali escreveu as epístolas 1 João, 2 João e 3 João. Com isso, o templo de Diana foi totalmente desativado, destruído, e o evangelho cresceu. Os templos foram fechados e as igrejas levantadas. Eles dizem que a casa de Virgem Maria era a 4 quilômetros de Éfeso. Estas são as curiosidades e o pano de fundo para você e eu entendermos o que o Senhor Jesus disse para a igreja de Éfeso.